com a presença de toda a igreja. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero conversar com vocês essa noite. O tema da mensagem de hoje é Amigos de Deus. Você pode repetir comigo? Amigos de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 15. O Evangelho de João, querido, esse capítulo de número 15, ele é muito poderoso, assim como toda a palavra de Deus, ela é poderosa. Mas João aqui, no seu Evangelho, através do capítulo de número 15, ele traz algumas revelações muito importantes para a nossa vida cristã. Esse é um texto-chave, querido, do Evangelho de João. Eu diria que é um texto-chave de todo o Novo Testamento. Sobre aquilo que Jesus estava falando aqui, sobre o assunto que Jesus estava discorrendo aqui. Algo tão poderoso que talvez em uma noite, em 40, 50 minutos, que nós vamos estar ministrando a palavra de Deus aqui, sem dúvida, nós não conseguiríamos explicar tudo ou esgotar esse assunto. Mas essa noite eu quero trazer alguns princípios da palavra de Deus. Abrir os teus olhos espirituais para que o Espírito Santo de Deus acenda a luz dele sobre os nossos corações. Evangelho de João, capítulo de número 15 e verso de número 15. Tem algo que Jesus disse aqui que é muito poderoso para nós. João 15:15, Jesus diz assim: já não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa noite tão especial, Pai. Obrigado por esse momento de louvor, de adoração, de entrega, Pai, que nós tivemos aqui, Pai. Obrigado pela Tua presença que é tão real aqui no nosso meio, Senhor. Obrigado pelo Teu toque, nosso doce, amado Espírito Santo. Nesse momento nós colocamos diante do Senhor a Tua palavra, Pai. Ah, Senhor, como a Tua palavra é linda, Senhor. Como a Tua palavra ela é poderosa, Pai. Como a Tua palavra ela gera vida sobre nós. Ah, Espírito Santo, me ajuda, Senhor, a compartilhar as grandezas do Teu coração para com a Tua igreja, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais nesse momento, Pai. Abra os nossos ouvidos espirituais nesse momento, Pai. E fala conosco, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, Pai. Nós queremos Te conhecer mais. Nós queremos Te experimentar, Te experienciar mais da Tua presença, Senhor, através da Tua palavra. Ministra cada coração aqui, Senhor, de uma forma personalizada, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. E que eu Te agradeço, Pai, por esse momento tão especial. Amém, queridos? Jesus, ele está falando aqui no Evangelho de João sobre a figueira. Jesus está trazendo uma alegoria aqui muito interessante sobre a figueira e sobre o agricultor. Muito obrigado, Chico. E aqui, quando ele chega no capítulo, verso de número 15, há uma transição naquilo que Jesus estava falando sobre o assunto da videira. Há uma transição, há um corte naquilo que Jesus estava explicando, naquilo que Jesus estava mostrando. Há um corte aqui para o próximo passo. E aqui no verso de número 15, Jesus vai dizer: eu já não os chamo mais de servo. Pastor, com quem que Jesus estava falando? Jesus estava falando com os seus discípulos. Quando Jesus diz que ele já não chama mais os seus discípulos de servos, nós entendemos que até certo momento da vida daqueles homens que caminharam com Jesus por mais de 3 anos, sendo ensinados, sendo discipulados por ele, talvez a intenção do coração daqueles homens seria de ser um servo de Jesus ali. Talvez aquilo que aqueles homens, como eles se sentiam, eram como servos de Jesus. Talvez no coração daqueles homens, daqueles 12 homens, e talvez daqueles outros homens que acompanhavam Jesus, que seguiam Jesus, o fato de ser apenas um servo já era o bastante para eles.
Mas aqui, Jesus ele traz algo muito poderoso, querido. Ele diz para aqueles homens: eu já não chamo vocês mais de servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Algumas traduções da Bíblia diz: eu já não chamo mais de vocês de empregados, porque os empregados não sabem o que os seus patrões fazem. Aqui Jesus diz: agora, ao invés de servo, eu vos chamo de amigos. Em vez de servos, querido, Jesus agora não olhava mais para aqueles homens como servos dele. Ou talvez Jesus nunca olhou para aqueles homens como seus servos. Talvez aqueles homens que se sentiam como servos. Mas Jesus diz: agora eu não vos chamo mais de servo. Agora eu chamo vocês de amigos. Olha que poderoso isso aqui, querido. E ele diz aqui na parte B do versículo: porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Queridos, tudo aquilo que Jesus recebeu do Pai, de sabedoria, de entendimento, de unção, de poder, ele não reteve nada para ele. Toda a sabedoria que o Pai lhe deu, toda a unção que o Pai lhe confiou, todo o entendimento que o Pai lhe deu, todo o discernimento que o Pai lhe deu, Jesus não reteve para ele. Jesus está dizendo: tudo aquilo que o Pai me deu, tudo aquilo que o Pai me concedeu, eu tornei conhecido a vocês. Porque vocês não são os meus servos, vocês são os meus amigos. E a pergunta do céu para nós essa noite, a primeira pergunta é: como você tem se relacionado com esse Deus? Você tem se relacionado com esse Deus como um servo? Ou você tem se relacionado com esse Deus como um amigo de Deus? Pasmem, querido, mas ainda existem pessoas nesse tempo, com tanta revelação da palavra de Deus, com tanta palavra profética, com tanto do derramar, do falar, do agir de Deus sobre as nossas vidas, que ainda tem se relacionado com Deus como um servo. Muitas pessoas ainda se relacionam, querido, com Deus como um servo, por apenas o dever da obrigação. Tem gente que sai de casa, querido, um domingo à noite, por um simples, mero dever, por uma obrigação. Ou existem aqueles que se relacionam com Deus, não com base no amor, não com base na graça, não com base naquilo que Jesus fez por nós, no sacrifício de Deus naquela cruz. Mas existe alguém que ainda se relaciona com Deus pelo medo de ir para o inferno. Existem pessoas que não conseguem enxergar Deus como um amigo, querido. E sabe por que as pessoas não conseguem enxergar Deus como um amigo? Porque essas pessoas ainda não entenderam, não tiveram uma experiência com Deus. Amém? Porque quando nós temos, querido, essa experiência marcante com Deus, nós passamos a nos relacionar com um Deus tão grande, tão poderoso, querido, tão lindo, tão magnífico, mas ao mesmo tempo um Deus tão simples, querido, um Deus tão pessoal, um Deus tão acessível, de fácil acesso. E aí nós começamos a entender o que é o valor de uma amizade. Certamente, querido, não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou, querido, para se relacionar com o homem. Você lembra lá no Éden, desde Adão? Deus cria Adão e a palavra de Deus lá em Gênesis vai dizer que todos os dias Deus ia ter com o homem na virada do dia. Deus é um Deus de relacionamento, amém? Deus é um Deus de relacionamento.
relacionamento. Um Deus perfeito, querido, se relacionando com um homem totalmente imperfeito. Essa é a história da criação, querido, e essa é a história do reino de Deus, e essa é a história da palavra de Deus até os dias de hoje. É um Deus perfeito, querido, que não tem pecado nenhum, é um Deus que nos amou de tal maneira que entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso para morrer naquela cruz, para pagar o preço dos nossos pecados, se relacionando comigo e com você. Se relacionando com gente imperfeita, com gente pecadora. Como eu, como você, como todos nós aqui. Só que, queridos, Jesus não nos criou para isso. Ou Jesus nos criou, querido, para um relacionamento. Jesus veio aqui nessa terra para nos apresentar um Pai que nos ama, querido. Um Pai que nos amou do início, continua nos amando hoje e vai nos amar por toda a eternidade. Não é um amor passageiro, querido, não é um amor de verão, não é um amor das novelas, não é um amor de um livro de romance, não é um amor desse mundo. É o verdadeiro amor, querido. Pagando um preço de sangue, querido, pagando um preço de morte pela minha, pela sua, pela nossa vida. Jesus nos revela aqui, querido, um novo nível de relacionamento. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, verso número 15, ele está estreando um novo nível de relacionamento. Não é mais um relacionamento de um servo, onde o Senhor, ele diz o que precisa ser feito e o servo somente obedece. Não é um nível de relacionamento de um patrão que muitas vezes impõe algo ao seu funcionário e por obediência aquele funcionário precisa fazer, mesmo muitas vezes sendo contra a sua vontade. Jesus está aqui, querido, começando, nos revelando um novo nível de relacionamento. Não mais de servos, querido, mas agora um relacionamento de amigos. De amigos. Quem aqui tem amigos? Amém. E sabe que uma das maiores marcas, querido, da comunidade Caminho Vivo é a amizade? Tem muitas pessoas que já não estão conosco mais hoje. Estão em outro lugar, ou não estão no reino de Deus, infelizmente. Mas uma das coisas que as pessoas mais, talvez se lembram daqui, ou mais sentem saudade daqui, é porque aqui elas tinham amigos. Muitos não estão aqui, mas continua sendo os nossos amigos. Porque a comunidade Caminho Vivo, querido, é um lugar de alianças, é um lugar de amizades. Amém? Eu louvo a Deus por isso, querido, porque Deus nos plantou nesse lugar. E Deus nos colocou num ambiente de amizade, onde você pode contar. É sobre isso que Jesus estava falando com os seus discípulos aqui. É sobre isso que Jesus estava nos ensinando, querido. João 15 não fala só de obediência, mas fala também de intimidade, de revelação, fala de comunhão com Deus. Jesus aqui, querido, estava escancarando as portas dos céus para os seus discípulos. Jesus agora aqui estava se esvaziando de verdade de toda a sua glória. E a pergunta do céu para nós é: como você tem vivido, querido, nesses dias? Como um servo do Senhor? Ou como um amigo de Deus? Você sabia que as duas coisas têm a sua recompensa? O servo vai ter a sua recompensa. No final dos dias, quando a parábola dos talentos nos fala, nos finais dos dias, quando o Senhor virá e acertar as suas contas, e aqueles que foram fiéis no pouco, e Jesus diz, sobre o muito eu vou te colocar, e que eles vão ouvir do Senhor, servo bom e fiel.
entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Ser servo também tem a sua recompensa. Mas sobre aquilo que Jesus está falando aqui, querido, ser amigo de Deus, ser amigo dele, ter um relacionamento com ele, íntimo, diário, também tem as suas recompensas. Qual recompensa você quer ter, querido, quando Jesus voltar? De um servo que fez tudo certinho? Que multiplicou os talentos? Que entrou no céu? Ou que herdou o céu? Você quer ter a recompensa de um amigo que se relacionou com ele, que teve as revelações do coração dele, que ouviu aquilo que estava dentro do coração dele? Qual a recompensa que você quer ter? Nós precisamos pensar nisso, querido, nessa noite. Nós precisamos, quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui, eu quero definir em 4 princípios aqui para a gente entender um pouco mais aquilo que Jesus estava falando. O primeiro princípio aqui é a limitação de um servo. Nós precisamos analisar o que é um servo e quais são as suas limitações de um servo. Primeiro, Jesus diz aqui: eu já não chamo mais vocês de servo. O servo, ele vive ou ele serve pela obrigação de servir. O segundo ponto, o servo, ele obedece, mas nem sempre ele entende o porquê ele está obedecendo. Ele obedece porque está na sua natureza obedecer. Só que o propósito de Deus para nós, querido, é não é ter uma obediência somente por obediência. Ou ter uma obediência baseada no medo. Ou uma obediência baseada naquilo que Ele pode nos dar. Ou aquilo que Ele pode nos oferecer nesse tempo. Não, querido. Isso não é cristianismo, isso não é evangelho. Evangelho não é aquilo que Deus pode nos dar, querido. Aquilo que Ele, o melhor, o maior, Ele já nos deu, amém? Evangelho é sobre aquilo que nós podemos oferecer a um Deus tão grande, tão magnífico, que entregou tudo por nós. Amém? Evangelho é sobre isso. O servo, ele vive pela obrigação, querido, obedece, mas nem sempre entende. O servo, ele cumpre ordens, mas não tem acesso ao coração. Querido, é tão poderoso isso que Jesus está falando aqui. Tem gente que vai passar aqui, querido, 10, 15, 20, 30, 50 anos nessa terra, servindo a Deus. Vai para o céu. Vai viver a eternidade com Ele, mas sem conhecer o coração do Pai. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. Você já imaginou, querido, um filho com 50, com 60 anos de idade? Ele sabe que ele tem um pai, mas ele não se relacionou com aquele pai. Ele não conversou com aquele pai. Ele não passou o tempo com aquele pai ou com aquela mãe. Mas ele sabe que ele tem um pai. Infelizmente, meus irmãos, existem muitas pessoas assim, que vão estar com o Senhor na glória, mas não têm intimidade com o Senhor. Como o Wellington disse há pouco aqui, que não vai ter nem conversa, nem assunto para conversar com o Senhor. É sobre isso que Jesus está nos chamando nessa noite, meu irmão. O servo, ele não conhece o coração do Pai. O servo não conhece os planos. O servo não sabe o que o seu Senhor faz.
O servo não tem a revelação, querido. E essa falta de revelação, ela gera algumas coisas nas nossas vidas. Quando nós não temos uma comunhão, quando nós não estabelecemos um relacionamento íntimo com o Senhor, isso nos gera algumas coisas. E quando nós não temos isso gera medo. Tem gente que caminha com Deus hoje, querido, baseado no medo. No medo de ir para o inferno. Tem gente que caminha hoje com o Senhor baseado na insegurança, que não conhece o seu Senhor, não conhece os planos de Deus, caminha uma vida de insegurança, uma vida de instabilidade. Porque muitos crentes hoje, queridos, são instáveis na sua vida cristã. Porque muitos ainda não conheceram o coração do Pai. Porque muitos ainda não ouviram a voz do Pai. Muitos não conhecem, querido, a voz de Deus. E não é só uma voz audível, não, querido. Tem gente que já ouviu a voz do Senhor. Mas é uma voz aqui, ó, no nosso interior. Que você sabe quando Deus está falando com você. Você sabe quando Deus está ministrando você. O servo que não tem a revelação, querida, a falta de revelação gera um distanciamento. Quando nós não nos relacionamos com o Pai, automaticamente nós nos distanciamos do Pai. Porque quando não se relaciona com o Pai, a nossa vida, nós somos criados para um relacionamento. Lembra lá de Gênesis? Lembra lá de Adão? Adão foi criado para um relacionamento. E quando nós não nos relacionamos com o Pai, nós nos relacionamos com as coisas aqui dessa terra. E quando nós nos relacionamos mais com as coisas aqui dessa terra, querido, vai criando um distanciamento entre nós e o Pai. Não é propósito de Deus esse, querido. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o propósito de Deus é de salvar toda a humanidade. Só que Deus não enfia o pé na porta do coração de ninguém. Pelo contrário, Deus nos deu o poder de escolha. Assim como eu e você, nós tivemos o poder de escolha. De estar aqui nessa noite e de não estar aqui nessa noite. De estar aqui agora recebendo essa palavra e de não estar aqui recebendo essa palavra nessa noite. Deus nos deu, querido, o poder de escolha. E aqueles que não têm feito escolhas sábias, aqueles que têm baseado a sua vida somente em escolhas terrenas, têm se distanciado do coração e do relacionamento com Deus. Quando nós não temos a revelação, quando nós não temos uma comunhão, nós nos tornamos a nossa vida com Deus somente uma religiosidade, querido, fria. Eu vou porque eu tenho que ir. Mas o que foi pregado lá? Nem sei. Estava no celular na hora, estava assistindo outra coisa, estava vendo outra coisa. Vem por vir. Mas não sabe nem o que Deus falou. Não sabe nem o que foi pregado. Glória a Deus que aqui não é assim. Amém, querido? Estou falando de outra igreja, de outra cidade. Amém? Muitos cristãos, queridos, estão salvos, mas distantes. Conhecem todas as regras, mas não conhecem o coração daquele que morreu e ressuscitou pela minha, pela sua, pela nossa vida. Sabe qual que é um dos propósitos de Deus nesse tempo, querido? É de revelar o coração dele para mim e para você. É de revelar as grandezas do coração dele para as pessoas simples, humildes, como eu, como você, como nós aqui. Segundo aspecto que eu quero conversar com você nessa noite, Jesus, ele nos dá o privilégio de um relacionamento de amigo.
Não somos nós, queridos, que imploramos por esse relacionamento. Não somos nós que enfiamos o pé na porta e dizemos para Jesus: eu quero ser seu amigo, por favor, seja o meu amigo. Não! Jesus está dizendo: eu não chamo vocês mais de servo, mas eu chamo vocês de amigos. Jesus está abrindo a porta, querido. Jesus está abrindo o seu coração, rasgando o seu coração para se relacionar com gente como eu e você. Eu vos tenho chamado de amigos. A amizade, querido, fala de proximidade. Diga comigo: proximidade, intimidade e confiança. A base de um relacionamento, querido, basicamente é isso. É amizade, querido, proximidade, intimidade e confiança. Amigos, querido, têm acesso. Amigos têm acesso à nossa casa, amigos têm acesso ao nosso coração, amigos têm acesso à nossa intimidade. Amigos também caminham juntos, querido. Amigos caminham juntos nessa longa caminhada, queridos. Mesmo sendo imperfeitos. Mesmo com defeitos, querido. Mesmo às vezes nos chateando. Mesmo às vezes brigando uns com os outros. Mas amigos caminham juntos. Sabe qual foi a palavra que Jesus mais usou aqui nesse capítulo 15 de João? Depois você pode ler na sua casa, você vai descobrir. Mas foi permanecer. Aquele que permanece em mim, eu permanecerei neles. Jesus disse isso várias vezes aqui no capítulo 15 de João. Amigos permanecem juntos por uma longa caminhada. Eu fico pensando no ponto de vista de Deus, querido. Porque da nossa parte, querido, nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Essa que é a grande verdade. Em um relacionamento de duas partes, Deus entrou com tudo, querido, que Ele tinha. Deus entrou com tudo e nós não entramos com nada. Se alguém que tinha que romper esse relacionamento era Ele. Se alguém que tinha todo o direito de dizer e de escolher e falar: esse eu não quero. Pode tirar. Ah, não, esse outro aí também, não. Pode tirar. Mas ele fez isso, querido. Jesus nunca fez isso. Porque ele sabia, querido, porque ele conhecia o nosso coração. Amigos, além de caminhar juntos, amigos também, eles compartilham a vida juntos. Jesus nos eleva, querido, de posição. Não é por mérito humano, é pela graça dele. Jesus nos tira desse lugar de serviço. Jesus nos tira desse lugar raso de um servo que somente serve, mas não sabe o que o seu Senhor faz, não conhece os planos do seu Senhor, não conhece o coração do seu Senhor. Jesus nos tira desse lugar e nos coloca num outro patamar de amigos que conhece aquilo que o Senhor faz, que conhece as palavras, que tem revelação, que tem discernimento e principalmente tem acesso ao coração dele. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Amém? Você se alegra com isso, querido? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Amém? Glória a Deus, diga glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Foi o próprio Jesus, querido, que redefiniu a nossa identidade. Você percebe isso? Não fomos nós que nos colocamos num lugar de amigos dele. Não fomos nós que conquistamos a amizade dele. Foi ele que redefiniu a nossa identidade. Antes nós tínhamos uma identidade de servo. Agora nós temos uma identidade de amigos.
Foi o próprio Jesus, querido, que fez isso. A nossa amizade com Deus, querido, não elimina a obediência, pelo contrário, ela se aprofunda ainda mais. Muitas vezes, quando nós pensamos no âmbito de amizade terrestre, nós pensamos sempre em caminhar ombro a ombro com as pessoas. E está tudo certo. E muitas vezes, por um excesso de intimidade, às vezes nós cometemos algumas falhas. Às vezes nós erramos uns com os outros. Mas isso, diante de Deus, querido, Ele nos deu total acesso. Ele não deixou, falou, essa parte aqui não. Essa parte, essa aqui vocês não podem entrar. Vocês vão ser meus amigos, mas até aqui. Jesus não colocou um limite para uma amizade com Ele. Quanto mais amigos, querido, mais intimidade. E quanto mais intimidade, mais obediência. Porque quando nós só nos vemos como servos, a obediência, querido, parece algo que nós estamos conquistando. Parece algo que nós estamos galgando um lugar maior, galgando um status maior. Mas quando nós nos tornamos amigos, querido, a obediência, a lealdade, se torna algo natural dentro de uma amizade. Foi isso que Jesus fez, querido, por mim e por você. É sobre isso que Ele está falando comigo e com você. Agora nós obedecemos por amor, querido, e não mais pelo medo da punição ou medo de ir para o inferno. Agora nós obedecemos a Ele com gratidão no coração. Agora a base da nossa comunhão, da nossa intimidade, é o amor. É sobre aquilo que Ele fez por mim e por você. Terceiro ponto que eu quero falar com você, a marca de um amigo é a revelação. Diga comigo, revelação. Jesus disse, eu não vos chamo mais de servo, mas eu os chamo de amigo. E aí Jesus completa o versículo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Pelo contrário, tenho revelado a vocês. Os amigos recebem a revelação do Pai. Deus compartilha dos seus planos com os seus amigos. Da mesma maneira que eu e você compartilhamos dos nossos planos com os nossos amigos, Deus também compartilha dos planos, dos projetos e dos propósitos dele com os seus amigos. Essa revelação, querido, é a que gera a maturidade espiritual em nós. Por isso que muitas vezes nós vemos alguns jovens mais maduros do que talvez outras pessoas de idade um pouco mais avançada. Porque quando nós falamos sobre maturidade espiritual, nós não estamos falando de idade cronológica. Nós estamos falando de intimidade, comunhão com Deus. Por isso que existem jovens mais maduros na fé do que adultos, do que senhores. Porque a maturidade, ela não está revelada pela idade cronológica. A maturidade está revelada pela comunhão, pela intimidade que nós temos com o nosso Pai. Amém? Você recebe isso aí no seu coração? Amém? A intimidade, querido, ela gera um conhecimento espiritual. Não é só uma informação bíblica, querido, é um discernimento espiritual que o Senhor nos dá. Tem muita gente que conhece, querido, melhor do que a Bíblia, do que nós todos juntos aqui. E nem serve a Deus sequer. Tem gente que lê a Bíblia muito mais do que nós. E nem vive a sua vida para Deus. Não é, querido, somente
o conhecer da letra, querido, não é só uma informação, é um discernimento, é uma certeza. É algo que muitas vezes é inexplicável, que só os amigos têm o privilégio de receber do Senhor. Amós, capítulo de número 3 e verso de número 7, é um texto que revela muito bem isso. Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos e os profetas. Deus revela, queridos, seus segredos aos que caminham com Ele, aos que permanecem com Ele, aos que perseveram em seguir caminhando com Ele. Mesmo diante das dores, mesmo diante das aflições, mesmo diante das afrontas, das lutas, Deus continua revelando o seu coração àqueles que caminham com Ele. Amém? Os segredos do Senhor, queridos, são para aqueles que o temem. Os segredos do Senhor são para aqueles que caminham com Ele. São para aqueles que têm uma amizade com Ele. São para aqueles que conhecem o seu coração. O Espírito Santo, querido, é o encarregado de manter essa chama dessa amizade acesa. João capítulo de número 16 e verso de número 13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele nos guiará por toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. É o Espírito Santo de Deus, meu irmão, que nos guia por toda a verdade. Quarto e último aspecto que eu quero compartilhar com você nessa noite: como viver esse relacionamento na prática, como viver essa comunhão de amigos de Deus na prática. João 15, verso de número 4. Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Permanecer em Cristo, querido, é como um avião com as suas duas asas. Ser amigo de Deus é como um avião de duas asas. Uma asa chama-se vida devocional. Vida devocional. Vida de leitura, de estudo, vida de secreto, vida de oração com Deus. E a outra asa do avião chama-se vida congregacional. Um sem o outro não dá certo, querido. O avião não voa com uma asa só. Você pode ser alguém que faz o seu devocional todos os dias. Tem tempo, querido, de oração. Lê, faz o devocional, ouve a Deus. Se você não congregar, querido, o avião vai cair. Porque vida devocional, querido, sem vida no cotidiano com a igreja, é egocentrismo, é egoísmo. E o outro oposto também é verdadeiro. Se você não tem uma vida devocional, mas todos os domingos você está na igreja, todos os domingos você está adorando a Deus, você está levantando a sua mão, vai chegar uma hora que você não vai sustentar, querido. Vai chegar uma hora que você vai se distanciar do Senhor. Assim como nós precisamos nos alimentar, querido, no mínimo 3 vezes por dia. Não tem como se alimentar espiritualmente uma vez por semana, durante 2 horas apenas. Nós precisamos das duas coisas bem alinhadas, meu irmão. Uma vida devocional, uma vida de leitura, de oração e uma vida
congregacional, junto com a igreja, junto com os nossos irmãos. Amém? Esse é o avião, querido, que vai decolar. Esse é o avião que vai permanecer. Esse é o avião que vai chegar no seu destino. E um outro ponto importante, querido, que Jesus diz aqui, é amar como Ele amou. Uma amizade com Deus, querido, ela é expressada através do nosso amor ao próximo. Você sabia disso? Tem muita gente que diz que ama a Deus, mas a sua conduta, as suas palavras, as suas atitudes não condiz com o amor a Deus. Tem gente que nem fala que é cristão. Tem gente que nem fala de Jesus, mas a sua vida, o seu modo de falar, o seu modo de se postar, fala muito sobre Jesus. Eu quero propor um desafio, querido, para nós nessa semana. Talvez um dos grandes desafios nossos nesse tempo é ser igreja fora da igreja. Nós nos acostumamos a viver a igreja dentro das paredes. Nós nos acostumamos a se relacionar uns com os outros, e isso é muito bom. Só que Jesus também nos chamou para algo maior, para algo que está além dessas quatro paredes aqui. Deus nos chamou para se relacionar com aqueles que estão lá fora. E eu quero propor um desafio para nós, como igreja, nessa semana. Eu quero que cada um de nós aqui, querido, se for casal, ore por um casal nessa semana, durante 2 semanas, 15 dias. Ore por um casal. Mande mensagem. Se for mulher, ore por uma mulher. Se for um homem solteiro, ore por um outro homem solteiro, por um amigo. Se for casal, escolha um casal e ore por esse casal. Envie mensagens para eles. Diga que você está orando pela vida dele, quais são as necessidades que eles têm, que vocês vão orar. Durante 2 semanas e mais, convide essa pessoa para um café com você. Convide essa pessoa para se assentar na mesa, na sua casa de preferência, para comer uma refeição com você, um almoço, um jantar, um café da manhã, um café da tarde, um café da noite, seja o que for. Mas principalmente que seja um não crente, alguém que talvez você já tenha orado. Não somente ore por essa pessoa, por esse casal, por esse homem, por essa mulher, mas jejue pela vida dele durante esses 15 dias. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós somos bons de chamar as pessoas para a igreja. E está tudo certo. E sabe por que elas não vêm? Porque as pessoas não querem vir para a igreja. Muitas vezes as pessoas querem ter um amigo. E nós estamos fazendo o caminho inverso. Vai lá fazer uma visita para nós na igreja. A pessoa diz o quê? Qualquer dia eu vou. Não é verdade? Ainda às vezes nos vê e nos fala: nossa, eu preciso ir lá na igreja, Fabinho. Faz tanto tempo que eu falei que eu vou e nunca fui. Sabe por que elas estão esperando de nós? Não é alguém que convide elas para vir para a igreja. Mas é alguém que sente com elas, que ouça elas, que ore por elas, que se torne amigos delas. Quando nós nos tornarmos amigos dessas pessoas, eu e você não vamos precisar chamar ela para vir para a igreja. Eles vão vir, queridos, eles vão pedir para vir na igreja. Quem topa esse desafio nesses próximos 15 dias? Amém? E de preferência, se puder, tira uma foto, posta no grupo da igreja lá. Desafio CCV. Posta uma foto com essa pessoa para incentivar uns aos outros. Amém? Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Ore a Deus, querido. Pede para o Espírito Santo falar para você qual é a pessoa para você orar. Eu sei que você já tem essa pessoa. Se talvez você não tenha ainda, ou está em dúvida, querido, pede para o Espírito Santo ministrar no seu coração quem é esse amigo, quem é essa amiga, quem é esse casal que você vai se aproximar, que você vai se importar, que você vai investir tempo nessas 2 semanas. Amém?
Você pode fechar os teus olhos, quem puder apagar a luz para mim, eu quero orar com você nesse momento. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Muito obrigado por todo o sacrifício do Senhor naquela cruz. Muito obrigado pela obra do Senhor, Pai, perfeita. Muito obrigado pela obra do Senhor redentora, Pai, que salvou, que nos curou, que nos limpou, que nos tirou do império das trevas, Pai, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Obrigado porque foi o Senhor quem nos tirou desse lugar de servos, Pai, e nos colocou nesse lugar de amigos, Pai. Obrigado porque foi o Senhor que nos convidou, Pai, a sair desse lugar de servos, a sair do medo, a sair da insatisfação, a sair, Senhor, da instabilidade, e nos colocou nesse lugar, nessa rocha firme, Senhor. Ah, Senhor, nós nos alegramos contigo, Pai, nessa noite. Nos alegramos porque hoje nós somos amigos de Deus. Nos alegramos porque hoje nós temos acesso ao teu coração. Hoje nós recebemos das palavras vivas vinda do seu trono. Hoje nós recebemos das revelações eternas que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai. Mas nesse momento nós queremos colocar diante de Ti cada pessoa aqui, Senhor, que vai ser alvo de oração, que vai ser alvo de jejum, que vai ser alvo de intercessão nessa semana, nos próximos 15 dias, Senhor. Colocamos a vida, colocamos a casa, colocamos o trabalho deles diante do Senhor e oramos, Pai. O Senhor toque nesses corações, Senhor. Oramos para que o Senhor convença esses corações do pecado, do juízo, da justiça. Oramos para que a glória de Deus repouse sobre essas casas, Senhor. Oramos para que eles encontrem em nós um amigo, uma amiga de verdade, Senhor. Ah, Jesus. Oramos para que, Senhor, os nossos olhos se voltem, Pai, para aquilo que é importante para o Senhor, Pai. Oramos para que os nossos olhos, Pai, se voltem para a Tua seara, Pai, que já está pronta, Senhor, que já está totalmente preparada. Espírito Santo de Deus, eu consigo visualizar, Senhor, cada café, Senhor, cada jantar.